mostrar para vocês os sintomas, quais as evidências de que uma mulher está com o seu feminino ferido, tá? Então, gente, esse termo feminino ferido é um termo que se refere ao lado feminino da nossa personalidade. E esse lado feminino da nossa personalidade, todos nós temos, tanto homens quanto mulheres, conforme eu expliquei semana passada. E esse lado feminino, às vezes, ao longo da vida da pessoa, da infância, da educação, da jornada de desenvolvimento da criança, da garota, da mulher, ele foi prejudicado, ou ferido, ou lesado de alguma forma. E essa lesão no feminino da mulher gerou nela um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, um sentimento de não ser amada. E as evidências são que muito provavelmente isso aconteceu na primeira infância, quando a menina era muito jovenzinha e passou por alguma dificuldade no seu desenvolvimento emocional. Então, é dessa característica da pessoa se sentir rejeitada, da pessoa se sentir abandonada, da pessoa se sentir não amada, é daí que nasce a dependência emocional. É daí que nasce a vulnerabilidade da mulher para se tornar uma dependente emocional. Quando eu falo em dependente emocional, não é só dependente emocional de um parceiro amoroso, não. Uma mulher pode se tornar dependente emocional dos pais, pode se tornar dependente emocional só do pai ou só da mãe, pode se tornar dependente emocional de uma amiga. Já vi vários casos disso, né, acontecendo. E por causa disso, por causa dessa sensação de rejeição e de abandono, a mulher tem sempre a necessidade inconsciente de ser amada, de ser aceita, de ser aprovada, de ser incluída. E isso deixa ela muito suscetível a cair num relacionamento tóxico, num relacionamento ruim, abusivo, tá? Porque ela está numa fragilidade, ela está numa carência de aprovação, de afeto, de amor, que ela aceita qualquer migalha. Ela não espera pelo banquete, ela aceita qualquer migalha. Então, gente, eu quero também hoje, de novo, dar o destaque aqui, fazer uma ênfase de que quando eu estou falando em força feminina, energia feminina, polaridade feminina ou masculina, eu não estou falando de orientação sexual, tá? Não estou falando de escolha, de direção sexual, de escolha que a pessoa faz para a sua orientação sexual. Mas sim, estou falando da energia, aquela parte da nossa personalidade que tem traços femininos e a parte da nossa personalidade que tem traços masculinos. Tá claro isso, gente? Então, gente, o que é esse lado feminino? O que é essa polaridade feminina? Essa polaridade feminina é aquela parte da nossa personalidade que é receptiva, que tem uma atitude de espera, tem uma atitude de paciência, é confiante, tem um movimento interno de fé, de paz, de serenidade, de doçura, de amorosidade, é muito emocional, muito emotiva, e, como que eu vou dizer, está disposta a desacelerar, para contemplar, para apreciar a vida, tá? Então esse é o nosso lado feminino. Agora, quando esse lado feminino, essa polaridade feminina está machucada, está ferida, pode ser como consequência de vários fatores. Pode ser, por exemplo, traumas dessa criança na infância, tá? Pode ser uma garota que passou por uma situação de abuso sexual, ou passou por uma situação de abuso físico, violência doméstica, por exemplo, ou passou por uma situação de abuso emocional, moral, ou passou por uma situação de negligência naqueles cuidados que a criança precisa, principalmente na época que a criança é muito pequena, muito bebê, e ela é muito dependente do adulto, então ela precisa de receber cuidados de alimentação, de banho, de higiene, de colo, carinho, sono, etc. E se os adultos que cuidavam dessa menina foram negligentes nesses cuidados, isso pode trazer feridas para o feminino dessa garota. Ela pode entender que ela não tem valor, que ela não é amada, que ela não é aceita, que ela é rejeitada, que ela é um peso para a família, para os adultos que cuidam dela. E a falta de amor também pode gerar traumas nessa menina e a falta de aceitação também. Essas feridas, gente, muitas vezes elas são profundas, deixam marcas profundas na personalidade da garota, mas é importante a gente lembrar que há esperança, há ajuda disponível para curar esse feminino ferido, essa garota ferida pelas dificuldades da vida. Então, esse termo feminino é um termo que vai além do gênero, não significa só um gênero sexual. O feminino abrange, então, a natureza psicológica feminina de todas as pessoas, dos homens inclusive, né? E esse lado feminino tem funções importantes na vida da pessoa que estruturam a consciência e os comportamentos, tanto das mulheres quanto dos homens, tá? Então, gente, se uma mulher está ferida, se uma mulher sangra, todas as outras sofrem com ela, todas as outras estão sendo afetadas e sangram também. Então, toda vez que
uma mulher sofre algum tipo de violência, uma garota, uma criança, uma menina, uma jovem, uma adolescente, ou mesmo uma adulta, toda vez que alguma mulher sofre algum tipo de violência física, mental, psicológica, sexual, etc., moral, a alma de todas as mulheres sangra. Isso atinge a todas as mulheres, atinge a toda a categoria. Então, é urgente, pessoal, nós contribuirmos e fazermos o nosso esforço para curar as nossas amigas, as nossas filhas, as nossas netas, as nossas sobrinhas, aquelas meninas, mulheres e garotas que estão sob os nossos cuidados. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que têm filhas, que tem muitas mulheres aqui que têm netas, têm sobrinhas. Temos aqui também no nosso grupo muitas professoras. Então você, como professora, pode influenciar positivamente as suas alunas. Então nós precisamos, a nossa geração precisa contribuir para curar essas gerações mais novinhas, para haver um equilíbrio lá para as gerações seguintes, para que as gerações seguintes não venham a ficar sofrendo por causa desses mesmos problemas. Estar com o feminino ferido, gente, é diferente de estar desconectada do seu feminino. Quando você está desconectada do seu feminino, você está longe dele, você está anestesiada, está neutralizada. Agora, quando você está com o feminino ferido, é diferente. A sua polaridade feminina está aqui com você, mas está machucada, tá? Não está cicatrizada, está sangrando, está doendo. Então, é como se a mulher tivesse um feminino, uma polaridade feminina em evidência, sobressaindo, destacando, mas doente, ferida, né? Doída. E se ela tem esse lado feminino muito evidente, ferido, isso revela que ela não está em contato com a sua polaridade masculina saudável, com aquele lado masculino saudável que toda mulher deve ter, que nos apoia, que nos dá racionalidade, nos dá atitude, praticidade. O nosso lado masculino faz isso por nós. Então, quando a mulher está com o feminino ferido, ela está sem contato com esse lado masculino saudável dela, tá? Isso que eu falei até agora é tipo uma introdução para a gente entrar no assunto dos sintomas que evidenciam que uma mulher está com seu feminino ferido. Tá? Eu vou falar agora para vocês 8 sintomas de que o seu feminino está ferido, de que uma mulher está com seu feminino ferido. Se você estiver com seu caderninho de anotações aí, pode abrir ele, pôr a caneta na mão, porque nós já vamos começar. Então, são 8 sintomas que eu vou falar aqui para vocês sobre o feminino ferido. E em determinado momento você vai verificar que tem sintomas que são muito parecidos lá com o da semana passada, com os sinais da mulher desconectada do feminino, tá? Parece que tem 2 sinais aqui que são iguais aos sinais das mulheres desconectadas do seu feminino. Então, vamos lá. O sintoma número 1 de uma mulher com o feminino ferido é a síndrome da donzela em perigo. Vocês já ouviram falar na síndrome da donzela em perigo? A síndrome da donzela em perigo é aquela mulher que está sempre à espera da chegada do príncipe encantado, que vem num cavalo branco para salvá-la, para dar a ela felicidade, para trazer a felicidade dela. Essa que é a síndrome da donzela em perigo. Então, essa mulher que está sempre esperando esse príncipe encantado, montado num cavalo branco, com um castelo, para vir se unir a ela e serem felizes para sempre, fazer ela feliz, o que acontece? Ela não faz o próprio projeto de vida dela, ela não faz planos para si mesma, porque ela está sempre esperando alguém chegar para trazer a felicidade dela. Ela coloca a felicidade dela nas mãos do outro, nas mãos desse príncipe encantado, entre aspas, né? Então, geralmente, essa mulher, essa donzela em perigo, ela é exigente demais e é extremamente egocêntrica, centrada no seu próprio universo. É uma mulher que está sempre insatisfeita com a vida que ela leva, com a vida que ela tem, com o que ela faz, com o que ela é, porque ela acredita, ela tem essa crença de que a satisfação dela vem de fora. Alguém vai trazer a felicidade para ela. Tá? Então, gente, esse é um sinal de uma mulher com o feminino ferido. Tá? Totalmente, a polaridade feminina dela está totalmente desajustada, desalinhada, porque essa síndrome não é do passado não, viu, Ivana? Ainda existe até hoje mulheres esperando essa felicidade vir de fora, tá? Parece do que era do passado, porque é uma coisa assim, muito de conto de fadas. Não é verdade, gente? Não parece? Aquelas histórias de contos de fadas. Eu cresci escutando essas histórias. Muitas de vocês aqui devem ter crescido escutando essas histórias e vendo filmes e vendo a Disney, as contos de fada da Disney, vendo esse perfil. A moça esperando um príncipe chegar para trazer a felicidade para ela. Então, assim, a gente acaba incutindo isso, assimilando isso na nossa vida. Então, ainda tem muitas mulheres assim que acreditam que a felicidade vem de fora. E isso acontece com mulheres maduras também. Eu mesmo já tive clientes e tenho que trabalhar com essas questões de mulheres que estão esperando, achando que nunca vai ser feliz porque nunca encontrou alguém, nunca encontrou um par
um parceiro amoroso e que só vai ser feliz depois que encontrar um parceiro amoroso. Então, assim, tem gente que tem essa crença até hoje, de que precisa de alguém de fora. Então, eu tenho trabalho com isso, como psicóloga, porque eu tenho que mostrar para a pessoa que a felicidade está com ela que é responsável pela felicidade dela, ela que tem que ter um projeto de vida, tem que encontrar um propósito para a vida dela, que não seja dependente de terceiros, dependente de um príncipe que vai chegar ou não, né? Então, esse é o primeiro sintoma da mulher com o feminino ferido. Segundo sintoma é uma mulher insegura e sem senso de eu. Ela não tem um senso de identidade própria. Ela não sente confiança em si mesma. Ela se vê pequena demais diante da vida, diante das demandas da vida, dos desafios que a vida apresenta. E ela se sente também pequena perante os outros, né? Quando você fala com essa pessoa, às vezes a pessoa subestima a sua própria capacidade e fala, isso eu não vou conseguir, eu não consigo, isso não é pra mim, não sei o quê. Aí quando você fala, não, você vai conseguir sim, você tem capacidade, você é forte, você suporta. Quando você fala isso, a pessoa fala, não, quem sou eu? Eu sou insignificante. Então assim, ela se coloca muito pequena diante dos outros, ela não reconhece o seu próprio valor. É uma pessoa, como eu disse, insegura. Então a mulher, ela se questiona, se culpa e se preocupa por saber se fez algo de errado para o outro. Vamos supor que o outro, um parceiro amoroso ou uma amiga, se afasta por algum tempo porque quer ter o seu próprio espaço emocional preservado. Aí, às vezes, a pessoa se afasta uns dias, deixa de telefonar, deixa de mandar mensagem. Aí, a mulher insegura e com o feminino ferido, ela já começa a pensar que a culpa é dela. Ai, fui eu que fiz alguma coisa. Será que a fulana tá magoada comigo? O fulano, será que ele eu falei alguma coisa que ele não gostou? Então, ela sempre acha que o afastamento da outra pessoa é a culpa dela. Então, ela vive se autocensurando. Ela se censura tanto o que ela fez, como o que ela deixou de fazer. Ela está sempre se criticando por causa da insegurança e da falta de autoconfiança. Terceiro sintoma da mulher com o feminino ferido. Ansiedade extrema se o outro se afasta e ela precisa ficar sozinha por algum tempo. Dou exemplo aqui do parceiro amoroso, que às vezes se afasta porque quer ter o seu tempo emocional preservado, seu espaço emocional preservado, ou amigas que necessariamente não saem sempre com ela, às vezes escolhem sair com outro grupo de amigas e ela fica de fora. Então, se ela precisa ficar sozinha na sua própria companhia, ela fica assim, totalmente incomodada, totalmente desajustada. Olha, eu tive uma cliente que tinha assim, uma relação de dependência emocional com o marido dela. Então, se o marido dela saía na rua e dizia assim, eu vou no mercado, eu vou... Na época, era uma época que existia muita banca de jornal. Hoje já reduziu bastante esse negócio de banca de jornal. Mas era uma época que o marido dela gostava de ir na banca de jornal para comprar jornal, para ver as revistas, para ver coisa de futebol. Então ele falava com ela, eu vou no mercado, vou no banco e vou na banca de jornal. E aí eu volto X horas. Então se ele não voltava naquele horário, se ele demorava, vamos dizer assim, meia hora para voltar, ela pegava o telefone e ficava ligando para ele sem parar, para saber onde que ele estava, que hora que ele ia voltar, por que estava demorando. Então assim, uma pessoa que não suporta ficar sozinha e uma pessoa que não suporta ver o outro ir e cuidar das suas próprias coisas, dos seus próprios interesses, porque ela tem uma ansiedade tão grande, ela fica tão obcecada em estar junto, fusionada com aquela pessoa, que parece um relacionamento simbiótico, né? Parece uma simbiose, parece é um relacionamento doentio, realmente. Então, a mulher com o feminino ferido, ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue desfrutar da sua própria companhia, ela não consegue, por exemplo, ir numa cafeteria e sentar lá sozinha numa mesa e tomar um café, porque ela já começa a interpretar uma opção de coisa, que vão pensar de mim, vão pensar que eu estou sozinha, que eu não tenho companhia, que eu estou abandonada. Então, assim, ela não admite ficar sozinha, ela tem uma grande dificuldade de ficar sozinha, ela tem que estar sempre na companhia de outras pessoas, e essas pessoas geralmente são as pessoas das quais a mulher desenvolve a dependência emocional, né? Dependência emocional é uma doença, gente, é uma patologia, é uma coisa muito séria, não é brinquedo não, é uma coisa muito séria que faz as duas partes sofrerem. Faz a mulher que é dependente e o outro que está sendo sugado, né? Que está sendo o foco da dependência. Quarto sintoma da mulher com o feminino ferido. Medo de confrontar os seus desafios, os desafios que a vida apresenta pra gente. Vontade de desistir, vontade de retroceder, de se esconder e incapacidade de agir, de tomar atitudes, de tomar decisões assim por conta própria, focadas, baseada em cima das suas opiniões, dos seus critérios, focada nos seus valores. Ela sempre vai tomar decisões buscando referência em opinião de outras pessoas, né? Então, essa mulher que tem esse medo de desafios e tem vontade de desistir, de se esconder e tal, ela tem muita dificuldade com a parte prática da vida, com essa parte de tomar decisões. Então, muitas vezes, em vez de ser uma pessoa assertiva, uma pessoa segura e definida, ativa, né? Eu vou fazer isso, eu vou resolver dessa maneira, ela opta por ser uma pessoa passiva,
por deixar que outras pessoas decidam por ela, e às vezes fica até com um traço de agressividade também, de exigir que a outra pessoa, agressividade no sentido de exigir que a outra pessoa decida por ela, tome a frente por ela e faça as escolhas por ela. Então esse é o quarto sinal. O quinto sintoma de que a mulher está com o feminino ferido é quando ela sente que aquela mulher que precisa se provar o tempo todo para ganhar amor. Ela está sempre buscando ser aprovada, buscando ser aceita, buscando receber amor. Então ela entende que para ela receber amor, ela tem que fazer, ela tem que se doar. Então ela se doa mais do que o necessário. Ela extrapola os seus limites. Então ela acaba ficando uma pessoa assim muito serviçal, a palavra que eu uso é muito subserviente. Sabe o que é uma pessoa subserviente? É aquela pessoa que tem tendência a ser capacho do outro. Vem o outro e pisa e limpa o pé e a mulher que com o feminino ferido aceita, porque ela não se valoriza, ela não reconhece as suas qualidades, seu valor, e para ser aceita, ela topa qualquer coisa. Como eu disse, ela aceita migalhas quando ela poderia esperar para receber um banquete, né? É aquela pessoa que fica se justificando demais, se explicando demais. Se ela não pode ir em determinado compromisso, ela arranja uma grande justificativa. Ela não tem coragem de dizer simplesmente assim, por exemplo, por que você não foi na reunião tal? Ela não tem coragem de dizer assim, eu não fui porque eu não quis. Não tive vontade de ir nessa reunião, nesse encontro, nessa festa. Ela arranja, né, rodeia daqui, rodeia dali e arranja pretexto e desculpa para explicar por que ela não esteve presente na tal reunião, na tal festa ou no tal encontro, porque ela não quer correr o risco de não ser aceita, de não ser aprovada, de não ser amada. Peraí que alguém está falando alguma coisa. Ana Maria, submissão, já tive nesse estágio. Pois é, a mulher com o feminino ferido é uma mulher muito submissa, né? Acho que está abaixo de submissão. Subserviência, eu acho que é pior do que submissão. A subserviência é a pessoa mesmo que serve de capacho para outra pessoa. E às vezes a mulher nem percebe isso, que ela está sendo capacho, que ela está sendo explorada por outra pessoa. Quanta mulher não enxerga isso, gente? Quanta mulher não enxerga isso? Eu recebo muitas mulheres no meu consultório que estão assim, visivelmente num relacionamento abusivo, visivelmente num relacionamento tóxico com um parceiro, não é só com parceiro não, pode ser com os pais, com um amigo, etc. E elas não percebem. À medida que a terapia vai evoluindo, que eu vou fazendo intervenções e mostrando e questionando as atitudes, os acontecimentos, os fatos, as fichas vão caindo, aí elas vão começando a abrir os olhos e falar, poxa, como que eu não percebi isso? É mesmo? Então, muitas vezes a mulher com o feminino ferido não percebe que está num relacionamento abusivo. Teve muitas mulheres, não teve uma, por exemplo, que a ficha dela caiu quando eu estava fazendo aqui na pandemia um grupo do resgate da autoestima para mulheres. Então, dentro da temática das sessões do grupo, teve um dia que eu falei sobre relacionamento abusivo, sobre essas coisas, né, de autoestima, autoconfiança e tal. Então, essa mulher que estava lá escutando, estava participando do grupo, falou, poxa, eu tenho 24 anos de casada, então, se é assim, feito, você está falando, eu estou num relacionamento abusivo, eu nunca soube disso, nunca percebi, tá? Então, assim, abriram os olhos e ela começou a perceber que o relacionamento estava esquisito, que alguma coisa estava errada, né? Então, muitas vezes a mulher que tem o feminino ferido, ela acha que o relacionamento está ruim por culpa dela. Ela jamais questiona o fato de estar dentro de um relacionamento abusivo. Ela acha que a culpa é dela, né? Está sempre se culpando, se justificando. Então, já falei 5 sintomas da mulher com o feminino ferido. Agora, o 6º sintoma da mulher com o feminino ferido é a mulher que tem uma postura de vítima. Vocês estão vendo como é que um sintoma acaba encaixando no outro? Aquela mulher que tem postura de vítima está sempre me dizendo assim, a vida está me devendo, todo mundo consegue, menos eu, por que todo mundo chega lá e eu não chego? Quando é que vai ser a minha vez? Então é aquela pessoa que está sempre na postura de vítima, vítima da vida, vítima das pessoas, vítima do trabalho, vítima da família. Ela não se coloca numa posição de protagonista da vida dela, de pessoa principal da vida dela. Ela está sempre se colocando numa posição de vítima, de pessoa ofendida, de pessoa magoada. Então ela cria drama na vida dela, né? Cria dramas tremendos na vida dela para explicar por que ela não conseguiu, por exemplo, fazer uma pós-graduação, por que ela não conseguiu ter filho, por que ela não conseguiu viajar, porque, né, sempre tem um culpado, que não é ela. Sempre tem uma coisa exterior que é o culpado. E ela é a vítima, ela que foi ofendida e magoada. Esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher que tem essa postura de vítima, são pessoas assim, muito dodói. Você tem que ter muito cuidado com o que fala, porque a pessoa que se ofende à toa, se magoa facilmente, porque ela tá muito assim nessa postura de fragilidade, de vítima, né? De estar sendo atacada pelo mundo, pelas circunstâncias. 7º sintoma de uma mulher com feminino ferido, que é semelhante ao sintoma da mulher desconectada do seu feminino, que é um relacionamento com a mãe desajustado e difícil.
É, gente, vocês viram essa semana uma atriz aí, eu acho que é atriz mesmo, que teve que entregar o dinheiro todo que ela já construiu com 20 anos de carreira, ela teve que entregar para os pais. Eu tenho que me informar melhor sobre essa história. Eu vi assim por alto hoje uma conversa no Pilates, que a gente estava conversando, e depois vi alguma coisa na internet. Eu sei que ela é vítima de pais narcisistas. Ela teve, eu acho que ela começou a trabalhar como atriz e modelo, não sei exatamente, desde criança. Então os pais foram administrando a carreira dela e ela já construiu um patrimônio com essa carreira dela de 20 anos de trabalho. E agora, por exigência dos pais, ainda não estou bem inteirada, mas no noticiário está dizendo assim, que ela é vítima de pais narcisistas. Então, que ela preferiu entregar esse dinheiro, acho que é 18 milhões de reais, que ela entregou para os pais, para poder daqui para frente começar a carreira dela do zero, começar tudo de novo e ficar livre da influência dos pais narcisistas. Então, como eu disse, o relacionamento com a mãe desajustado e difícil pode ser um sintoma de um feminino ferido. A mulher precisa estar alinhada e conectada com a sua essência feminina, que vem através da nossa linhagem feminina, mãe, avó, bisavó, tias, primas, etc. A mulher precisa estar conectada com a sua história familiar, porque isso alimenta a sua intuição e isso aproxima ela da sua energia feminina. Quanto mais conectada você está com a história das mulheres da sua família, quanto mais você honra a história das mulheres da sua família e toma e abraça, acolhe o amor que essas mulheres dedicaram a você, a sua mãe que te deu a vida, quanto mais você acolhe isso, mais você se aproxima da sua energia feminina, mais você se aproxima da sua força curadora, uma força interior que todas nós temos, é uma força ecológica de preservação da vida. Então é preciso, se você tem um relacionamento difícil e desajustado com a sua mãe, você precisa buscar um caminho de reconciliação, buscar um caminho de cura, para vocês se entenderem e para você ficar liberada para prosperar. O Bert Hellinger, já falei isso e repito, que é o criador da constelação familiar, fala que nenhuma mulher prospera e avança na vida se ela não estiver alinhada com a sua mãe, se ela não estiver com um bom relacionamento com a sua mãe, né? Olha, às vezes você não tem a sua mãe mais, às vezes sua mãe já faleceu, né? Você não tem as suas referências femininas vivas hoje, mas você pode pesquisar a sua árvore genealógica, você pode pesquisar a história da sua família através de pessoas conhecidas, de uma madrinha, de uma comadre, de uma vizinha, de alguém que conheceu as mulheres da sua família. Então, você pode se apropriar dessa história, você pode se colocar nessa história como privilegiada por ter recebido a vida através da sua mãe, porque é um dom mais precioso que nós temos, né? E estar em silêncio, ouvir essas histórias, não com os ouvidos, mas ouvir essas histórias com o coração. Recuperar essas histórias com o seu interior, né? Ver álbum de retratos, por exemplo, documentos da família. Então, isso pode te trazer consolo, pode te trazer refrigério para a sua alma. Você pode orar, por exemplo, agradecendo por ter sido filha da sua mãe, neta da sua avó, bisneta da sua bisavó. Pode agradecer pela influência boa que elas tiveram na sua vida. Então, gente, são ações simples que a gente pode fazer que vão nos dar a oportunidade de nos conectar com essa sabedoria interior que todos nós temos. Esse estado de reflexão, de introspecção, de olhar para dentro, de se rever, é um estado de cura, é um estado que nos traz inspiração, é um estado que nos traz a resposta e a orientação para nós seguirmos o nosso caminho. Só que as pessoas hoje estão tão estressadas, tão apressadas, correndo tanto, que não tem tempo para parar, olhar para dentro de si e se ouvir. O barulho de fora é tão grande, são tantas vozes falando nos nossos ouvidos de fora, que a gente acaba não ouvindo a nossa voz interior. Então, eu falei já os 7 sinais, 7 sintomas da mulher com feminino ferido, falta o 8º, que é também semelhante ao da semana passada, que é aquela mulher que não sabe o que quer e nem o que precisa. No da semana passada, no sinal da mulher desconectada do feminino, lá eu disse assim, ela sabe o que quer, mas não sabe o que precisa. Agora, essa com feminino ferido é pior, porque ela nem sabe o que quer e ela nem sabe o que precisa, porque são coisas diferentes. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, e nem sempre o que a gente precisa a gente quer. Né? Mas a disciplina, a nossa consciência, às vezes faz a gente realizar coisas que a gente não quer, mas que a gente sabe que precisa. Lá no Pilates, que às vezes a gente tem que fazer exercícios que a gente não quer fazer, que é enjoado, que é pesado, que é difícil, mas a gente entende que precisa, então tem que fazer, né? Agora, a mulher que está com o feminino ferido, ela não sabe olhar para si mesma e definir o que ela quer e o que ela precisa. Ela se apoia muito na opinião dos outros, portanto, a sua autopercepção é muito fraca ou inexistente.
Olha, é muito difícil até em terapia trabalhar com uma mulher que tem uma autopercepção fraca ou inexistente, porque a gente faz questionamentos a ela, pergunta assim, o que você está sentindo a respeito desse assunto que você está falando? Que emoção está vindo aí agora? E a mulher não sabe responder, não sabe identificar que sentimento que ela tem diante do assunto que está sendo tratado, que emoção que ela está sentindo. Então a gente precisa quase que ensinar o beabá, ensinar como a mulher vai se perceber e reconhecer seus sentimentos e suas emoções para verbalizá-los e para aprender a lidar com eles, né? Então são esses os 8 sintomas de uma mulher com o feminino ferido. Vou fazer uma revisão aqui, ó. Síndrome da donzela em perigo, mulher insegura e sem autoconfiança e sem o senso de identidade própria, ansiedade extrema quando o outro se afasta e ela tem que ficar sozinha, medo de confrontar os desafios da vida, vontade de desistir, de se esconder e dificuldade de agir e tomar atitudes. Quinta, sente que precisa se provar o tempo todo para ganhar amor, aquela coisa de ser subserviente, né? Ser o capacho do outro. 6, postura de vítima. 7, relacionamento com a mãe desajustado e difícil. E 8º, não sabe o que quer, nem sabe o que precisa, tá? Então, gente, é preciso da nossa parte coragem para ouvir a nossa voz interior, para ouvir a voz do coração. A nossa voz interior, ela nos traz saúde mental, nos traz saúde emocional, ela nos nutre dessa sabedoria interior, intuitiva e instintiva que todas nós temos. Então nós precisamos silenciar a mente do burburinho que tem ao nosso redor, das distrações. Você precisa de encontrar um lugar quieto, silencioso, um lugar que você não seja interrompida, que você tenha paz, que você tenha silêncio, para poder ouvir a sua voz interior e estar tirando o véu dos olhos, tirando aquilo que está embaçando a sua visão de ver quem verdadeiramente você é. Então, há no interior de todas as mulheres essa força ainda muito desconhecida, que a gente chama de sabedoria interna. E os psicólogos da linha analista do Jung, né, do autor psicólogo Jung, chama essa sabedoria interna de um arquétipo feminino, que tem como se fosse a sabedoria de todas as mulheres incutida, plantada dentro de você. E você tem que encontrar essa sabedoria. Essa força está aí dentro de você, dentro de todos os seres humanos. É uma força que nos guia, que nos transmite a coragem necessária para nós enfrentarmos os desafios que a vida nos propõe e principalmente para realizar os nossos sonhos, o nosso propósito. Agora, nem sempre a gente vai conseguir acessar esse interior sozinhas, isoladas. Muitas vezes pode ser necessária e útil a ajuda de outras mulheres. Então você pode participar de grupos de mulheres, existem muitos grupos de apoio às mulheres, online ou então presencial. Você pode também ter conversas com as mulheres da sua família, as suas primas, as suas irmãs, a sua mãe, as suas tias, a sua avó, se você tiver avó ainda, se for possível, né? Procure saber a história, quais desafios ela superou, conhecer as histórias dos seus antepassados e trazer isso à consciência, trazer isso a sua presença. Ontem eu estava salvando aqui no meu computador alguns vídeos da minha família, de familiares falando sobre a vida deles. Então eu encontrei um vídeo da minha avó paterna falando da vida dela, como foi a vida dela, que ela era descendente de índios, como que foi a infância dela, quantos filhos ela teve, quantos irmãos ela teve. Nossa, guardei isso com o maior carinho. E achei também uma entrevista do meu pai falando da vida dele. Esse vídeo foi gravado pelo meu irmão, que hoje é falecido. Então, na época, ele pôs as crianças, os netos, para fazerem perguntas para a bisavó, que era a mãe do meu pai, e para fazer perguntas para o meu pai. Então, meu pai também contando um pouco da vida dele. Então, guardei isso com o maior carinho, porque eu quero mostrar isso para as gerações futuras. Eu quero resgatar essa história. Por isso que eu salvei isso no computador, porque fica guardado. Fica guardado. Qualquer pessoa que vier depois de mim, qualquer geração, vai ter acesso a essas informações que são muito preciosas, né? Então, gente, você pode também pedir ajuda profissional, fazer uma psicoterapia que vai te ajudar bastante também a se conectar com o seu interior, com a sua identidade, com o seu eu. Então, é preciso você se permitir sentir e expressar as suas emoções de forma saudável, aprender a se amar, aprender a se aceitar e buscar estabelecer relações saudáveis e satisfatórias. Então, gente, resumindo, o feminino ferido pode ser uma fonte de sofrimento e dificuldade, tanto para as mulheres como para homens. Porque um homem que tem que conviver com uma mulher que está com o feminino ferido, ele vai sofrer também. Então, você precisa se conscientizar que você tem essa polaridade feminina em você, cuidar bem dela, cuidar desse feminino, para você ter uma vida plena, próspera e saudável. E se você identificar que não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda profissional, porque você tem direito, você merece ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida cheia de felicidade, né?
E nessas situações, quando uma mulher está com o feminino ferido, ela precisa ativar a sua polaridade masculina saudável. Aquele lado da polaridade masculina que vai te apoiar, vai te ajudar a tomar atitudes, vai te ajudar a ser mais racional e menos emocional, e vai te ajudar a amadurecer e colocar para fora a adulta que existe aí dentro de você, que precisa governar a sua vida, tomar decisões e agir no mundo. Tá? Então, essa polaridade masculina que nós temos é aquela força de luta, de ação, de praticidade, de objetividade, de racionalidade. Então, a gente pode fazer uso dessa polaridade masculina saudável em nós para nos ajudar, para nos apoiar, para poder curar esse feminino ferido. Gente, é para ter orgulho mesmo, viu? Porque essas mulheres antigas, o que elas sofreram, né, para criar família, para ter filhos, para sobreviver. Hoje nós temos uma vida muito boa, graças a Deus, mas as minhas avós, por exemplo, tiveram vidas assim muito difíceis, muito pobres, de muita carência de tudo quanto é natureza, carência material e carência emocional também, que carência instrucional, carência de educação, de escola, de saúde, de tudo que vocês imaginam. Então a gente tem que valorizar muito a jornada dessas mulheres